Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um assunto que demanda a nossa atenção. Olha só, hoje nós trouxemos aqui um oftalmologista para falar especialmente dos problemas que o diabetes pode ocasionar na nossa visão. Por isso nós temos aqui um oftalmologista especialista no tratamento do olho diabético. É o doutor Paulo Augusto de Arruda Melo Filho. Vai tirar todas as nossas dúvidas. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Nós estamos no ar. Muito boa tarde para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer ter a sua companhia, especialmente é uma grande alegria ter a sua confiança. Você que assiste ao Consulta ao Doutor, escolhe assistir a este programa neste horário para receber informação de qualidade. Você confia nos profissionais que a gente traz aqui, eu sei. Portanto, diante desta grande responsabilidade, nós sabemos que você merece, claro, um programa feito com todo carinho. Especialmente para você, a gente espera a sua participação. Hoje a gente vai falar sobre diabetes versus visão. Participe, fique atento. Sabe quando você vai ao médico e ele sempre pergunta, independente da especialidade, se você tem algum parente diabético? E aí não importa de que tipo que é esse diabetes. Então hoje a gente vai entender o porquê dessa preocupação e como isso afeta a nossa visão. Participe ligando para cá no 0 operadora 11 3337 5886. Você liga, conversa ao vivo aqui conosco durante todo o tempo do programa. Também participa pela internet, você já sabe. A nossa rede social favorita com mais de 11 mil curtidas é o Facebook. facebook.com/consulta ao doutor. Faça a sua pergunta. A partir do momento em que você curte a nossa página, é muito bacana porque você recebe a notícia de qual é o tema do dia. Participe então comentando esse post, já fazendo a sua pergunta. Escreva na nossa linha do tempo, ou quando você não quiser ser identificado, ou por qualquer motivo, de repente, mande uma mensagem particular. Quando você não quer ser identificado, me avise, mesmo sendo uma mensagem particular. Não tem mais desculpa. Você que agora vai sair de casa, fala assim, não tem como eu assistir ao programa? Tem sim. Você tem um tablet com acesso à internet, um celular com acesso à internet, um computador com acesso à internet? www.hittv.com.br. Assista a programação aqui desta emissora durante 24 horas por dia e fique bem informado aqui no Consulta ao Doutor, também pela internet. Hoje eu vou conversar com o doutor Paulo Augusto de Arruda Melo Filho. Ele que é oftalmologista, especialista no tratamento do olho diabético. Doutor, obrigada por ter vindo. Um prazer, uma oportunidade. Uma excelente tarde nós teremos aqui com muita informação. Porque eu comecei o programa, eu disse na abertura, que quando a gente vai ao médico, na anamnese, então nessas perguntas que o médico faz pra gente, sempre pergunta se você tem algum familiar que tem diabetes. Por que é tão importante a gente saber essa informação? O diabetes hoje é uma epidemia mundial. A prevalência do diabetes está crescendo muito em todas as faixas etárias. Por causa dos nossos hábitos de vida, por causa da nossa dieta, e tem um caráter genético também importante. Então, é uma pergunta importante e esses pacientes devem ser identificados porque o tratamento precoce é fundamental num bom prognóstico final. Então, o diagnóstico precoce e um tratamento precoce enquanto a doença é assintomática, um bom controle clínico, é fundamental para um bom resultado final. Não só de visão, mas como todos os outros sistemas do corpo. E como é o diabetes no mundo? No Brasil, quer dizer que você tem aqui, né? No mundo a gente pode até falar se tiver esses dados, mas no Brasil tem dados importantes aqui que você trouxe para dar pra gente, né? A prevalência do diabetes, ela está em torno de 7%. Varia um pouco da população estudada, de cada região, variando em faixas etárias diferentes, mas é um número alarmante, né? Tá. E esse número ele vem crescendo e a gente espera que ele cresça nos próximos 20 anos. Tá.
Agora, é importante controlar esse diabetes, né? A gente sabe da importância de manter ele no controle, porque essas pessoas vivem normalmente com sua doença compensada, né? Exatamente. Sem nada de ruim, porque a gente sabe da consequência de tudo de ruim que vem junto com o diabetes, mas a gente sempre fala que é quando o paciente larga a mão da doença, né? Então, se a gente pensar, né, que tem uma incidência e uma prevalência de 7%, 7 a cada 100 pessoas que a gente conhece são diabéticas. E a maioria delas é assintomática, porque o diabetes, ele começa a dar sintoma mesmo, grave, irreversível, depois de mais ou menos 10, 15 anos de doença. Então, no começo do diabetes, os pacientes têm poucos sintomas e muitos deles acabam negligenciando o tratamento. Então, você que é diabético e está em casa, você que tem algum parente diabético, é importante o controle clínico do paciente. Não só da glicemia, como da hipertensão arterial sistêmica, o controle do colesterol, de lipídios, com exames, não só a glicemia que a gente mede em casa, mas um hemograma, hemoglobina glicada, e muito importante ressaltar o acompanhamento com o médico endocrinologista. Vários pacientes acabam acompanhando o diabetes com um cardiologista ou com outras especialidades, mas tem muitos avanços, muitas drogas novas para o diabetes, então muito importante o endocrinologista participando para o controle do diabetes e uma visão do paciente de longo prazo, porque não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona e a gente tem que tá ciente que esse controle tem que ser feito diariamente. Agora, doutora, diabetes não é uma doença de difícil diagnóstico. Com exames fáceis de sangue, você consegue diagnosticar, ou eu estou errada? Não, o diagnóstico não é preciso, mas não é difícil, mas também ele não é preciso. Interessante é que existe uma síndrome metabólica 10 anos antes do diabetes. Então, antes do paciente virar diabético, ter o diagnóstico, ter, por exemplo, maior que 200 de um determinado exame, e nos 10 anos anteriores ele já tem algumas alterações. É como um degradê de cinzas, né? Para o branco virar preto, ele vai passando por uma escala de cores, e só quando ele vira preto que é preto. Então, já nessa fase de cinza escuro, uma dieta adequada, atividade física... Reverte a situação ou você... Melhora muito a situação, melhora muito a situação. Sempre pensando a longo prazo. Então, hábitos de vida saudáveis, dieta, hábitos alimentares, participação do nutricionista no paciente diabético, tudo isso ajuda um melhor resultado, uma melhor saúde a longo prazo. Aumenta não só a expectativa de vida dos pacientes, mas como também a qualidade de vida dos pacientes. Então, estar aqui conversando com vocês sobre a retinopatia diabética e o diabetes é uma oportunidade para a gente conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento clínico desses pacientes. Super importante a gente falar isso, porque hoje em dia não tem quem não tem uma alimentação mais corrida, né? Então, como antigamente era muito mais caseira a comida, né? Apesar de que a gente podia ter um pouco menos de informação sobre a importância desses cuidados, hoje em dia a comida é muito industrializada, o que favorece demais essa síndrome metabólica que você está falando, que vem 10 anos antes da doença chegar, né? Agora, uma vez que a doença está estabelecida, bom, claro que antes dessa doença estar estabelecida, ninguém pode deixar de visitar o seu oftalmo. E aí leva uma vantagem, na minha opinião, o paciente que já tem um problema na vista. Então, se você tem miopia, se você sofre com astigmatismo, qualquer outro problema, você já visita naturalmente o seu oftalmo. Essas pessoas estão mais seguras? É muito importante o exame regular com o médico oftalmologista. A partir dos 2 anos de idade, a partir dos 50 anos com maior frequência, chegando a ser anual em alguns casos. Todos os pacientes diabéticos devem fazer um exame de mapeamento de retina sob midríase medicamentosa todo ano, anualmente, desde o primeiro ano do diagnóstico da doença sistêmica.
Esse exame deve ser feito sob midríase medicamentosa, é um mapeamento da retina, tem que pingar umas gotinhas, um colírio de tropicamida para dilatar a pupila, para permitir o exame adequado. Não basta ir no oftalmologista, tem que dilatar a pupila todo paciente diabético para um diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce permite um tratamento adequado e melhores resultados a longo prazo. O mapeamento de retina, você está me dizendo que é um exame que o diabético tem que fazer de rotina? Anualmente. Anualmente, tá. E quem não é diabético, não faz ou só faz se tiver uma queixa ou se o médico tiver uma suspeita de algo? Eu não sei, por qual outro motivo se faria um mapeamento de retina? Todo mundo, toda criança deve passar por um exame oftalmológico já no berçário. Atualmente é o teste do olhinho, isso é até lei no estado de São Paulo. A partir disso, toda criança deve ser submetida a uma consulta oftalmológica completa com mapeamento de retina entre 2 e 3 anos de idade. Tá. E a partir daí, esse acompanhamento ele é individualizado. A partir de 55 a 60 anos, por aumento de prevalência de algumas doenças relacionadas à idade, o exame oftalmológico também passa a ser mais necessário. A Academia Americana de Oftalmologia indica, inclusive, exames anuais para esses pacientes com mais idade. E os diabéticos também devem fazer o exame anual. E os diabéticos que, porventura, já têm alguma alteração ocular, no caso uma retinopatia diabética, aí a gente deve encurtar esse intervalo de tempo, talvez a cada 6 meses, talvez a cada 3 meses, para uma eventual intervenção terapêutica, se necessário. Tá. E esse exame do mapeamento de retina, então, o médico que faz esse exame, ele deve ter a precisão ali, ele sabe o que ele está vendo, se ele disser, não tem nenhum problema, volte daqui tantos anos, volte dali o tempo que ele pedir, é isso? Não precisa também ficar encanado porque pediu esse exame, de repente, por uma suspeita, e aí acha que tem que refazer com um periodicidade menor. Faz parte de um exame oftalmológico completo, mais profundo, o mapeamento de retina. Tá. E todo oftalmologista com credenciamento pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia está totalmente capacitado para realizar esse exame. O tratamento, por não ser uma doença assim tão prevalente, não são todos os colegas que acabam tratando essas doenças. Aí existe uma subespecialidade que está mais acostumada com esse tipo de doença. Tá. Agora, doutor, por que é importante falar da retinopatia diabética, então? Se a gente sabe que o paciente que é acompanhado da doença é instruído a visitar o oftalmo. Você acha que, e olha, que a visão, né, é algo que a gente quer manter bem sempre, né? Então quem tem miopia, usa óculos, usa lente, que é para corrigir. Você acha que as pessoas deixam passar isso porque não acometeu as mãos, porque não acometeu os pés? Você acha que as pessoas deixam passar? Isso demora no olho? Quais são as alterações? Olha, é importante a gente falar de retinopatia diabética porque é a principal causa de cegueira irreversível na população economicamente ativa de 20 a 65 anos de idade. De 20 a 65? A partir de 20 anos, o que leva aos pacientes a uma perda visual irreversível, quer dizer, não melhora com óculos, não melhora com cirurgia, a mais frequente é a retinopatia diabética. E a doença, até levar essa perda de visão, ela é assintomática. O olho não fica vermelho, não dói, não tem secreção e os pacientes não percebem. E quando começa, é muito difícil recuperar a visão perdida. A gente consegue preservar a visão, em muitos casos recuperar a visão perdida, mas é muito importante o diagnóstico precoce. E como a doença é sintomática, é muito importante essa conscientização. Tá. Doutora, eu vou te interromper só um minutinho para atender uma ligação. Uma telespectadora que está na linha tem pergunta para você. A Larissa fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Larissa, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade para tirar sua dúvida. Seguinte, o meu tio, ele tem diabetes e eu queria saber quais são, e ele já tá com a visão de um olho comprometida. Eu queria saber quais são os tratamentos existentes hoje no mercado para que, não sei se reverte essa visão ou para que melhore a visão. Tá, então Larissa, só para eu entender, essa pessoa que tem diabetes que você falou já tem faz tempo e já está com a vista de um olho comprometida? Sim. E faz tempo? Eu acho que a visão comprometida faz mais ou menos uns 2 anos. Tá.
Tá certo, Larissa. Mas ainda não perdeu total visão. Tá bom. Obrigada, Larissa, pela sua participação. Doutor, olha só que importante, né? Então, de repente, a pessoa só se dá conta do tamanho do problema, como você estava falando, quando você já tem uma visão comprometida, né? Então, a gente conversou sobre a epidemia de diabetes, os pacientes diabéticos em geral, e a importância do exame periódico com um diagnóstico precoce. Agora, entre os pacientes que já têm a retinopatia diabética, a principal causa de baixa visual é o edema macular diabético. Tá, e o edema macular diabético, ele vem com uma doença que é o diabetes com problema, é isso? Com uma doença não compensada, é isso? Porque as pessoas que têm diabetes, a gente acredita que elas tentem ao máximo manter essa doença compensada. O senhor acha que ela pode vir também quando a doença está compensada ou não? Mesmo o paciente bem tratado clinicamente, depois de 10, 15 anos de doença, ele pode ter complicações oculares. Tá. E aí realmente a principal causa é o edema macular diabético. Tá. Que esse edema macular diabético, ele pode ser visto nesse mapeamento de retina que você falou pra gente. Isso. E aí não tem dúvida. Ou pode gerar uma dúvida, porque a gente sabe às vezes um comecinho de glaucoma, que aliás é um outro problema que a gente pode falar já, o glaucoma ele pode ser de difícil diagnóstico. Deixa eu dar uma paradinha no nosso bate-papo. Eu quero dar um recadinho para você que está em casa, então. Eu vou para o intervalo, daqui 3 minutinhos a gente continua conversando sobre diabetes versus visão. Fique atento, porque olha, os primeiros sinais às vezes demoram a aparecer. E é isso que a gente está tentando alertar aqui a população hoje. Continuem participando. Muitas pessoas deixando a pergunta aqui com a produção. Tá tudo anotado, vai ser tudo respondido no próximo bloco. São 3 minutinhos. Larga o controle remoto e continua sentadinho aí assistindo. A gente volta já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre diabetes versus visão. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor Paulo Augusto de Arruda Melo Filho. Ele é oftalmologista, especialista no tratamento do olho diabético. E é bacana que tem olho diabético, tem pé diabético também, né? São diversas consequências ruins aí que um diabetes descompensado pode trazer. Larissa, a gente vai responder sua pergunta já. Tem telespectadora na linha que vai ser atendida agora, é a Tânia. Fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Tânia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo jóia, seja bem-vinda. Obrigada. Pode fazer sua pergunta pro doutor. Doutor Paulo, a minha mãe, ela tem diabetes e eu li recentemente uma matéria que tem uma espécie de injeção no olho que pode ajudar a aliviar alguns sintomas, né, do olho diabético. Eu queria saber onde eu posso encontrar esse tratamento, se ele é disponível. Tânia, obrigada pela sua pergunta, viu? Tânia, o tratamento com infusão intraocular de medicamento, colocando de maneira mais simples, uma aplicação de um remédio dentro do globo ocular, através de um procedimento semelhante a uma infusão, uma injeção, ele é o tratamento mais frequente para o edema macular diabético atualmente. É um tratamento moderno, uma revolução. Ela está no Brasil há menos de 3 anos, através da Anvisa, mas antes, mesmo sem estar em bula, a gente fazia um tratamento semelhante. E é a revolução no tratamento da retinopatia diabética, do edema macular diabético atualmente. A gente pode encontrar esse tipo de tratamento em qualquer colega oftalmologista apto a fazer esse tipo de procedimento. Um colega que já tenha uma experiência em tratamento de pacientes diabéticos com essa doença de edema macular diabético. Esse tratamento, ele tem que ser desmistificado. É bom a gente conversar a respeito dele, que ele está acontecendo cada vez com mais frequência, não só para a retinopatia diabética, como para outras doenças. E existem algumas drogas diferentes, alguns medicamentos diferentes que podem ser utilizados para esse tipo de doença, né? Então não adianta a gente dar nenhum remédio via oral, não adianta dar um remédio via tópica através de colírios. A melhor maneira de entregarmos o remédio para tratar as doenças intraoculares é colocando o remédio diretamente dentro da cavidade vítrea.
Com isso a gente elimina efeitos colaterais sistêmicos e a gente tem doses efetivas atuando no tecido-alvo. Então esse tratamento, ele está cada vez mais frequente. Eu posso pensar aqui em 5 diferentes drogas, algumas utilizadas na fase inicial, outras reservadas para casos mais resistentes, e elas são associadas a um tratamento a laser e em alguns casos está indicado o tratamento cirúrgico. Tá. Lembrar realmente Como é essa cirurgia? Que esse caso cirúrgico aí, ele acredito que seja a última etapa, a última fase, a última tentativa, né? Realmente, a última tentativa. É bom o paciente ter ciência disso também, né? Às vezes eles chegam ansiosos por uma cirurgia, mas o tratamento clínico, ele é menos arriscado. E dá bons resultados. Dá bons resultados. O tratamento farmacológico intravítrio dá excelentes resultados. Muitas vezes ele evita uma cirurgia. Quase todas as vezes eles são usados associados. A gente associa muito, assim como no câncer, a gente associa uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia. No diabetes, no olho, a gente também associa o tratamento farmacológico intravítrio, a cirurgia e o tratamento a laser. Tá. Não podemos esquecer do tratamento clássico a laser, e é um tratamento que acaba sendo associado. Sempre os tratamentos vêm juntos. Eu vou aproveitar que por um acaso a gente falou dessa cirurgia já. A pergunta da Mara aqui de São Paulo é exatamente sobre isso. Ela diz que, eu não me lembro muito bem se é alguém da família dela, mas que fez essa cirurgia faz uns 6 meses e que a visão ainda não voltou ao normal. Ela pergunta se demora mesmo. Olha, para ansiedade, 6 meses é uma eternidade, né? Olha, os casos de retinopatia diabética submetidos a esse procedimento cirúrgico, geralmente de vitrectomia, são os casos mais graves. Vitrectomia, você tira o vitro, é isso? O nome da cirurgia, exatamente. Digamos que é a maior cirurgia da oftalmologia, uma cirurgia bem complexa, e são reservados para os casos muito graves. Esses casos, alguns não conseguem recuperar a visão tão boa como antes. Mas isso foi ocasionado, essa cirurgia chegou lá por causa da retinopatia diabética? A retinopatia diabética, muitas vezes, ela necessita dessa cirurgia. Tá. Os casos graves acabam precisando. E põe o que no lugar? O corpo acaba substituindo com um humor aquoso produzido pelo próprio olho. Tá? Os casos mais graves, a gente precisa preencher a cavidade com um óleo de silicone, que ele precisa ser retirado, idealmente 3 a 6 meses depois. Tá. Casos muito graves, a gente precisa manter o óleo de silicone por mais tempo. A gente vai responder a pergunta da Larissa já, mas já que você falou sobre vítreo, vitrectomia, cirurgia, eu me lembrei muito de outros programas que eu já apresentei aqui, onde a gente falou sobre um outro problema, que é mosca volante, que acomete então o vítreo, você fica ali com o vítreo descolando, e que pode ocasionar, nos casos mais graves, o descolamento da retina. E a retinopatia diabética é sobre a retina que a gente está falando. Perfeito. É totalmente diferente. São problemas diferentes ou não? Eles têm em comum acometer a retina. Eu quero que o telespectador entenda a retina como o filme da máquina fotográfica. Imagina nosso olho como uma máquina fotográfica, aquela de lentes que a gente conhece, um sistema de lentes na frente e o filme da máquina fotográfica atrás. Então a imagem tem que cair focada nessa imagem, no filme da máquina fotográfica. Se ela não está focada, a gente coloca algumas lentes aqui na frente, o óculos. Se uma lente perde a transparência, a gente opera a catarata. Mas o filme da máquina fotográfica é a retina. A retina é formada por neurônios diferenciados em fotorreceptores, que são células capazes de captar o estímulo luminoso, transformar num estímulo elétrico, que é o estímulo nervoso, que vai para o cérebro. Então, as moscas volantes são pontos não transparentes flutuando dentro do olho, fazendo uma sombra na retina. A retina está super saudável, só tem um ponto flutuando dentro do olho, totalmente benigno. A retina funciona bem, quando está um ambiente mais claro, a sombra chama mais a atenção. Entretanto, o descolamento de retina é quando a retina sai do lugar. As estruturas dentro dessa máquina fotográfica se desorganizam. E aí é catastrófico, a baixa de visão é irreversível se não for submetida à vitrectomia. Tá. Agora, você está falando de uma situação, então, que merece urgência, né? Vai para o hospital, se isso acontece, porque acredito que possa acontecer de uma hora para outra, né? De repente está tudo bem. O que acontece com o olho quando essa retina
é puxada, quando tem esse descolamento, é nítido que sua visão ficou coberta em determinada parte? Não, a perda de visão é instantânea, mas ela é indolor e o olho não manifesta com nenhum outro sinal, não fica vermelho, não tem secreção. É apenas uma mancha escura no olho. Na verdade, a gente define como uma perda de campo de visão periférico, não apenas uma mancha. Entendi. Uma mancha estaria mais relacionada ao floater, a uma opacidade inocente. Mas se o paciente começar a perder, eles referem uma cortina descendo aqui, uma mancha escura que sobe por aqui, e se afetar a parte central, é porque já foi a parte mais importante da retina. Você falou da retina, achei importante abrir esse parênteses aqui para lembrar. E sobre o campo visual, a gente já ouviu falar tanto de doenças que vão acometendo o campo. Então, eu estou abrindo a mão aqui porque a gente enxerga, né? A gente consegue enxergar aqui as mãos. Eu estou enxergando as minhas mãos aqui mexendo. Só que algumas doenças, você vai perdendo aqui e quando você vê, sua visão está de binóculo e a pessoa não percebeu, doutor. Visão, ela é caracterizada em 7 aspectos, né? Visão de cores, visão de profundidade, visão de contraste, acuidade visual central, campo de visão periférico e por aí vai. Então, o campo de visão, ele está associado a algumas doenças. Que não tem a ver com a retinopatia diabética. Um paciente com retinopatia diabética avançada, submetido ao tratamento com fotocoagulação a laser, perde campo de visão. Classicamente, a gente atribui a perda de campo visual a uma doença chamada glaucoma, que ela é mais frequente em diabéticos. Os diabéticos estão suscetíveis a todas essas alterações. Mas o edema macular diabético leva a uma perda visual central. O paciente perde visão de leitura. Então, ele detecta logo que ele está enxergando menos. O tratamento do edema macular diabético é feito através do controle clínico do paciente, através do exame oftalmológico com frequência e de intervenção através de laser ou tratamento farmacológico intravítreo, seja através de aplicação de injeção ou através de implantes sólidos de corticosteroide nos casos mais graves ou, em alguns casos ainda mais avançados, tratamento cirúrgico. O prognóstico é variado, muitos casos não evoluem tão bem. Isso é para retinopatia? Para retinopatia diabética. Perfeito. Agora, doutor, vamos responder a Larissa? A Larissa de São Paulo ligou aqui para nós. A pergunta dela é sobre uma pessoa que já perdeu a visão de um olho, faz uns 2 anos, teve uma baixa muito grande num olho, é diabético, quer saber se dá para reverter. O que você está falando aqui para a gente que eu estou entendendo pelo menos, é algo que funciona muito mais quando a doença está num estágio bem inicial. Perfeito. Mas é importante a gente entender a situação dos familiares da Larissa, em que mesmo no paciente com uma perda visual avançada, qualquer ganho visual é muito importante. Então, para o paciente que ele enxerga pouco, se ele ganhar 5% de visão, isso pode permitir que ele se alimente sozinho, se vista sozinho, ganhe deambulação dentro de casa, ganhe muito mais independência e qualidade de vida. Então, o paciente mesmo com pouca visão, ou que já tem a doença há muito tempo e não tratou, eles têm um benefício, muitas vezes necessitando de uma cirurgia, dependendo do diagnóstico. Cada caso deve ser analisado independente. Mas tem que ir atrás, ainda que já tenha perdido boa parte da visão de um olho, vá atrás, porque os estudos, a medicina avança, né, pra gente ganhar em qualidade. Os tratamentos são bons, as opções terapêuticas são boas. A doença é muito grave, mas as opções terapêuticas são boas. Tá. A causa mais frequente, talvez a que tenha cometido o familiar da Larissa, seja o edema macular diabético. O edema macular diabético é uma microvasculopatia, é um inchaço da retina, é um edema do filme da máquina fotográfica. A gente tem como opção o tratamento a laser, o tratamento com a infusão de quimioterápicos. Você falou do tratamento a laser, que ainda assim vai gerar um outro problema. Você vai tratar, mas você perde o campo. Ele tem efeitos colaterais. Tá. Uhum. Ele tem efeitos colaterais. Por isso que atualmente o tratamento de escolha é com os remédios intraoculares. E por isso que tem que ficar de olho, literalmente, na nossa visão. Com o olho aberto. Eu vou atender uma telespectadora que está na linha agora e depois eu dou um recadinho para quem está em casa. Eu falo agora com a Maria Lídia, está na linha. Ela fala ao vivo conosco, de Aracaju, no Sergipe. Oi, Maria Lídia, tudo bem? Tudo bom, querida, foi um prazer. O prazer é nosso. O prazer é nosso te atender. Obrigada por ter ligado, viu? Obrigada pela confiança.
retornar. Pode fazer sua pergunta que o doutor está aqui a postos para te atender. Então, porque minha família já é diabética. Tá. Aí já tem, como o doutor estava falando agora, que o diabetes não aparece logo. É muitos anos que eles vêm avisando. Todos os exames que eu faço sempre está aumentando, E o meu agora está 117, então eu acho que eu já estou pré-diabética. Aí toda vez que eu vou para fazer a descolação de retina, eu tenho medo de fazer porque eu sou alérgica. Aí eu fico preocupada se eu faço, se eu não faço, eu não sei a que ponto eu chego, porque eu tenho medo de fazer por causa da alergia, que eu sou muito alérgica. Tá, Maria Lídia, de qual procedimento você tem medo? O exame de descolação de pupila para saber como está dilatar. o olho. Tá, dilatar a pupila. Tá bom. Obrigada, Maria Lídia. Um abraço para vocês aí de Aracaju, doutor. Maria Lídia, a gente precisa ter certeza do seu diagnóstico. Esse exame que a gente mede todo dia, ele dá uma fotografia daquele momento. Ele não conta a história toda da sua vida. Então, esse exame da ponta do dedo mede o açúcar no sangue naquele momento. Se a gente tomar um doce, um sorvete e medir, vai dar muito alto. Se medir logo de manhã em jejum, vai estar muito baixo. Então, essa variação não é tão informativa para a gente. Existe um outro exame que chama hemoglobina glicada, que tem que ser feito no laboratório, e ele dá a média dos últimos 3 meses. Ele dá a média do açúcar do sangue dos últimos 3 meses. O normal é ser menor que 7. Hemoglobina glicada. Esse exame é muito importante. O legal é que com esse exame, doutor, deixa eu dar uma paradinha na sua resposta. O legal é que com esse exame não dá para enganar, né? Porque de repente quem vai fazer exame de sangue tenta, às vezes, fazer uma dieta mais saudável. Você fica uma semana ali se planejando para ir fazer o exame, para o seu colesterol ficar lá embaixo, para o açúcar no sangue também não ficar muito elevado. Aí não dá para enganar, né? E outra coisa interessante que você falou é em questão à alergia. O exame de mapeamento de retina sob midríase medicamentosa não dá alergia nenhuma. O colírio, ele não vai te desencadear nenhum efeito alérgico, nem ocular, nem sistêmico. Então, esse exame você pode fazer com tranquilidade. Existe um outro exame chamado angiofluorescenografia, que envolve a injeção venosa de um corante, que alguns pacientes podem ter uma reação alérgica, e aí a gente realmente analisa melhor se precisa ser feito ou não. Entretanto, o mapeamento de retina, você deve fazer. Tá, eu vou dar uma paradinha no nosso bate-papo. Vou voltar a conversar com o doutor Paulo agora? Volto a conversar com o doutor. Doutor, a gente sabe que a grande sacada disso tudo é manter os exames em dia, né? A nossa visão, então os nossos olhos precisam dessa atenção especial. E eu falei que quem já tem algum problema, por exemplo, uma miopia, um astigmatismo, já se mantém atualizado. Então você já vai mesmo ao oftalmo. Esses exames que são feitos, então pessoas jovens, vamos imaginar, 20, 30 anos, pessoas muito jovens que tenham miopia, sofram com astigmatismo, usam óculos, quando o óculos fica ruim a gente volta, né, pro oftalmo para ver se está tudo certo, quanto que precisa aumentar, fazer óculos novos. Essas pessoas estão protegidas? Porque a gente também vai ao médico e faz exame de sangue, né? Você precisa dessas informações também, doutor, para saber se está tudo em ordem, para mandar o paciente voltar daqui a um ano com tranquilidade? Sim, sim. O exame oftalmológico completo dá todas as informações que a gente precisa para poder orientar bem o paciente. Então, é importante fazer essa consulta e incluir o mapeamento de retina sob midríase medicamentosa. Agora, a população-alvo aí sujeita a essas complicações da retinopatia diabética são os diabéticos, especialmente os casos mais crônicos, com mais de 10, 15 anos de doença. Todo paciente diabético deve fazer exame de mapeamento de retina anual, todo ano, para fazer essa triagem. Pacientes com mais idade, acima de 55 anos, devem fazer também exame com muita frequência. A Academia Americana orienta, inclusive, exames anuais. O foco é a população diabética, porque a doença, ela é assintomática. A perda visual, muitas vezes, quando acontece num olho só, o paciente também não percebe. Muitos pacientes, eles têm um olho que não enxerga tão bem, só quando o segundo olho é acometido, que eles vêm procurar o oftalmologista. É muito importante a gente estar à frente da doença, a gente começar a tratar os pacientes antes deles perderem a visão. A doença, ela tem manifestações clínicas específicas antes de baixar a visão do paciente. Tá.
Doutor, tem pergunta aqui, tem uma pergunta muito interessante da nossa telespectadora Wanda. Ela diz que ela tem baixo açúcar no sangue. Então o açúcar dela é baixo no sangue. E aí ela vai ao médico, ele diz que ela é uma futura possível diabética. Olha que coisa. E ela sente o olho dela muito sensível. Até a água, quando cai no olho, dói. Ela tem uma visão um pouco embaçada. É a pergunta parecida com a da dona Firmina, só que a dona Firmina já é diabética. Então, são casos bem diferentes, né? Casos bem diferentes. O primeiro caso tem uma alteração no metabolismo do diabetes. Ela tem uma hipoglicemia, hipoglicemia que não é normal. Perfeito. E isso pode trazer outras alterações mais para frente. Tá. Com certeza ela não tem retinopatia diabética, ela precisa investigar alguma outra alteração. A retinopatia diabética, ela é assintomática nas fases iniciais. O olho não tem nenhum sintoma de irritação, não lacrimeja, não tem lacrimejamento, não fica vermelho. Então essa paciente não tem retinopatia diabética. Ela pode até ficar bem mais tranquila do quadro ocular dela. O segundo caso é uma paciente diabética com uma baixa de visão. Tomara que seja só um óculos também. Tomara até que pode ser alguma doença relacionada à idade, que até catarata, que a gente reverte com uma cirurgia e fica bom. Né, que ela relata. Se não for o óculos, pode ser catarata. E vamos torcer para não ser uma retinopatia diabética, que aí as coisas ficam mais complicadas. Doutor, o cuidado que a gente tem que ter com os olhos é muito interessante, né? Porque de repente você fala assim, eu sinto dor quando eu toco no olho. Não é para tocar no olho, né? Perfeito. E sempre que precisar manipular os olhos, lavar as mãos. Hoje em dia a gente tem, agora no inverno, quadros virais importantes aí, e a conjuntivite viral ela também é endêmica no inverno. Tá. Então, tomar cuidado, é o mesmo vírus que acomete as vias aéreas, e sempre lavar a mão antes de mexer nos olhos. E mesmo assim evitar ao máximo, né? Não há necessidade de tocar nesse olho. Não, e evitar também coçar os olhos, né? Existe tratamento para alergia com uma série de colírios, de antialérgicos, lágrimas artificiais, que devem ser utilizados nos pacientes que têm alergia ocular. Tá. Evitar o prurido ocular, porque isso desencadeia uma reação que estimula mais o prurido, aumenta a alergia e um efeito bola de neve, um ciclo vicioso que desencadeia, perpetua esses sintomas. Olha, as mulheres, né? Tem quem usa lente, tem que manipular aí de certa forma, né? Com todo cuidado, delicadeza, lavar as higiene. E as mulheres têm a maquiagem, né, doutora? A gente passa a maquiagem, e para tirar essa maquiagem depois... Essa pele ao redor dos olhos, ela é muito fina, então muito a gente sensível, né? Exatamente por ser fina, então a gente não pode traumatizar ela, né? Então, tem que ser com muito cuidado com mesmo. demaquiadores, tem que evitar que qualquer coisa caia dentro do olho. Se tiver algum tipo de alergia ou irritação, evitar mesmo, tá? Doutor trouxe imagens aqui, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A gente vai para o intervalo, em 3 minutinhos, eu e o doutor voltaremos aqui para continuar esse último bloco de consulta ao doutor, hoje falando sobre diabetes versus visão. Até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre diabetes e visão. Como é que anda o seu diabetes? Sua família, seus familiares têm diabetes? Você cuida da sua visão? Então aproveita para tirar suas dúvidas aqui durante todo o programa. Esse é o último bloco do Consulta ao Doutor. Quem esclarece tudo pra gente é o doutor Paulo Augusto de Arruda Melo Filho. Tá esclarecendo aqui as nossas perguntas e desmistificando alguns procedimentos, que ele trouxe até imagens aqui para mostrar. Então esse é o último bloco. Você liga para casa, era operadora 11 33375886, ou participa pela internet. Corre no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. Tem lá sempre maneiras de você conversar conosco, mandar sua pergunta. Doutor, mostra a foto pra gente, porque quando fala de injeção no olho, a gente pensa que tem dor. Não, pelo amor de Deus, vamos desmistificar o procedimento, conversar um pouco a respeito. Tá. É um procedimento que a gente está fazendo cada vez com mais frequência para várias doenças da retina. São vários medicamentos que a gente coloca dentro do globo ocular. Então, para colocar lá dentro, é um procedimento delicado, é um procedimento... Olha lá, a gente está mostrando relativamente seguro, e se ele for feito nas condições ideais, é um procedimento com poucas complicações. Tá. Então, ressaltar que, visto a gravidade da doença,
o benefício dessa aplicação, ele é inquestionável. O paciente, ele recupera a visão de leitura, ele melhora do edema, ele permanece dirigindo, retoma atividades normais, ganha qualidade de vida. Então, é um procedimento que ele é rápido, ele é indolor, ele é muito específico, delicado, ele tem que ser feito com muito cuidado. A gente brinca que é mais ou menos que nem andar de avião. Nunca dá problema, mas quando dá, é bem grave. E para andar de avião, tem que tomar todos os cuidados, né? Tem que estar com toda a parte mecânica boa, tempo bom, aeroporto bom, para não ter nenhum problema. Então, tomando todos os cuidados, o tratamento farmacológico intravítreo é um procedimento seguro. É, atualmente, o melhor tratamento para o edema macular diabético, que é a principal causa de perda de visão nos pacientes com retinopatia diabética. Tá. Outras doenças, como a degeneração macular, também são tratadas dessa mesma maneira. Então, deve ser feito um centro cirúrgico, em condições estéreis. É na mesma situação que se faz, por exemplo, a cirurgia da catarata? É no mesmo ambiente? É no mesmo ambiente, é no mesmo ambiente. Porque quando a gente fala da cirurgia de catarata, já bem popular, as pessoas já sabem que é fácil, sai no mesmo dia, né? Perfeito. A gente tem que tomar um cuidado de não banalizar o procedimento, né? A gente, como eu falei, tem que tomar todos esses cuidados, né? Então a gente não pode fazer em qualquer lugar, realmente. Mas é um procedimento rápido, tecnicamente ele tem uma complexidade, mas se for bem feito ele é bastante seguro. E é um procedimento que a gente está realizando com muita frequência, os pacientes têm um benefício muito grande com ele, então é bom a gente divulgar essas informações para eles não se assustarem se eventualmente alguém tiver um parente que tenha sido proposto um tipo de tratamento como esse. Essa injeção, por exemplo, ela não é a cirurgia é outra coisa, é outra fase do tratamento. Exatamente. Essa injeção, ela é um tratamento farmacológico, ela é um tratamento com um remédio. Só que a gente coloca o remédio dentro do globo ocular. O procedimento de infusão desse remédio, ele tem que ser feito no ambiente cirúrgico. Ele é uma pequena cirurgia, mas o tratamento em si é um tratamento com um remédio. Ele pode ser infundido sob a forma líquida. Hoje em dia existe um implante de liberação controlada, sólido, que ele tem uma duração maior, uma duração prolongada, e os resultados são muito bons. Eu tenho mais algumas imagens aqui dessas aplicações. Aqui é um paciente num ambiente cirúrgico, com um microscópio. A gente deve usar um equipamento totalmente estéril, alguns cuidados têm que ser feitos com luvas, iodopovidona tóxica, tópica, profilaxia, tratamento de algumas doenças antes de infundir esses remédios, tá? E aqui algumas imagens do procedimento, realmente, tá? A gente vai mostrar o procedimento todo, do início até o final. O paciente já está aqui deitado, totalmente consciente, com anestesia local, através de colírios e uma pequena anestesia subconjuntival. O paciente só pra gente não mexer esse olho, né? Perfeito, perfeito. Não, na verdade o olho está em movimento, mas a gente vai conversando e é tudo muito calmo. Eu estou colocando um aparelho para deixar o olho do paciente aberto. Tá bom. É um imobilizador das pálpebras e eu fico com essa pinça na mão, mas eu acabo nem utilizando a pinça. Agora eu estou entrando com a agulha ali à direita no monitor e eu vou verticalizando a agulha, o êmbolo está retraído, agora eu verticalizei a agulha, o êmbolo vai entrar, agora eu vou infundir o medicamento, pronto, o êmbolo já se foi, o remédio está dentro do olho, dentro da cavidade vítrea. E daí a gente começa a retirar a agulha no mesmo sentido e terminou o procedimento. Para você essa deve ser a cena do cotidiano, né? Agora para nós não é, doutor. E tem muita gente que tem medo de fazer esses tipos de procedimento, que precisam confiar demais nesse. Aliás, a gente precisa sempre confiar no profissional que a gente escolheu, né? Mas eu vou atender um telespectador, me parece que ele se encaixa nisso que eu falei agora. É o Rinaldo, de Divinópolis, Minas Gerais. Olá, tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Seja bem-vindo. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor. É o seguinte, que eu sou diabético, foi o diagnóstico há 6 anos já. Tá bom. E deu retinopatia diabética. Eu já faço tratamento há 6 anos, fiz laser nos 2 olhos e corrigiu 100% a minha vista esquerda e a direita ficou um pouquinho de embaixo, tá? O médico falou que tem que deixar assim e tal. Só que no direito eu tive um traumazinho
e deu uma hemorragia, que chama hemorragia bépsia. Aí ele consertou fazer o acompanhamento. Agora, depois de 4 meses, ele falou que me sugeriu uma cirurgia. Eu tinha que tentar uma cirurgia, mas não era com muita urgência, não. Então eu deixei, mas está melhorando. Eu queria saber, doutor, se eu posso esperar mais, se essa cirurgia é perigosa, sabe? Eu estou com medo de fazer cirurgia, ou se eu posso esperar, que está melhorando a visão. Rinaldo, o que a gente tem de mais perigoso aí é a própria retinopatia diabética. O que a gente tem de mais perigoso aí é a causa dessa hemorragia. Porque a cirurgia consiste em retirar o sangue daí. Mas o que levou ao sangramento, a retinopatia diabética, ela permanece aí. Então eu entendo que o seu caso é grave, você precisa de um acompanhamento especializado, seu caso precisa ser muito bem avaliado. Quando a gente tem um sangramento, inicialmente, a conduta pode ser simplesmente observar o paciente e contar que você mesmo limpe essa hemorragia do seu olho. Isso pode ser esperado talvez aí 3 meses, isso varia de cada caso, às vezes muito menos, às vezes um pouco maior, um período maior. Mas se você não limpou esse sangue do seu olho, é necessário fazer a cirurgia de vitrectomia para tirar esse sangue daí. Então o que você tem que entender aí é o que a gente tem de mais perigoso aí, é a própria doença, a doença sistêmica, o diabetes que você precisa controlar e a sua doença ocular. A cirurgia, ela é uma cirurgia complicada, ela tem riscos, mas se você não fizer, vai ser pior a médio e longo prazo, provavelmente, se a cirurgia for bem indicada. É um procedimento que envolve riscos, mas a gente conhece a história natural da doença e se você, por um período determinado, não limpou esse sangue do olho, essa visão não vai melhorar sozinha, não vai limpar totalmente esse sangue do olho. Enfim, é uma cirurgia delicada, você já tem o diabetes aí há bastante tempo, precisa tomar cuidado do outro olho, ver que tratamento você está fazendo no outro olho, avaliar o caso como um todo aí. Doutor, eu vou dar um recadinho, mas eu volto, porque você falou cuidado com o outro olho, né? Essa doença, a retinopatia diabética, pode acometer só um olho ou ela sempre acomete os dois, ou às vezes primeiro um, mas o outro já está, às vezes, perigando acontecer? Já você tira essa dúvida pra gente. Volto a conversar com o doutor Paulo. Doutor, eu recebi diversas ligações aqui, a nossa produção recebeu diversas ligações de pessoas que fizeram esta cirurgia, então sofrem com a retinopatia diabética, foram submetidas à cirurgia e já se passaram aqui. Eu tenho casos de 6 meses, outro faz 5 meses, acho, ou 4, e ainda não estão enxergando bem. Isso demora mesmo? Ou é preciso, depois de todo o pós-operatório, continuar tomando remédio, voltar ao médico para dar continuidade a isso? A gente precisa lidar com a expectativa dos pacientes. São doenças graves. Os casos que necessitam de vitrectomia são casos com prognóstico mais reservado, são doenças mais avançadas. Então é difícil recuperar a visão que a gente tinha aos 20, 30 anos de idade. A gente tenta evitar que piore. Muitos desses pacientes, se não tivessem sido submetidos ao procedimento cirúrgico, estariam com uma visão pior do que está hoje. A gente indica a cirurgia nesses casos para preservar a visão para os próximos 20 e 30 anos. Muitas vezes a visão realmente não está boa, ela não está tão boa quanto o paciente gostaria, ela não está tão boa como era aos 20 anos de idade, mas é a melhor visão que a gente consegue ter e a gente pode preservar essa visão por mais 20, 30, por mais 40 anos. O importante é preservar, porque quando chega, então, a uma determinada idade, muita coisa está diferente do que era aos 20, 30 anos. Especialmente nos pacientes diabéticos. Então, o controle clínico da doença, nessas fases iniciais, ela vai permitir que o paciente chegue com melhores condições numa idade mais avançada. E com um caso não tão grave, com uma melhor acuidade visual. Então, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que a gente indica nos casos mais complicados. Os pacientes que fazem a cirurgia, eles fazem porque eles precisam realmente dela e ela tem um benefício, mas a gente tem que lidar um pouco com essa expectativa. É difícil recuperar a visão perdida, mesmo com os tratamentos que a gente tem hoje. Tá, e aí você precisa
da continuação deste tratamento, inclusive da compensação desse problema, dessa doença sistêmica, que é o diabetes, né? Você precisa do paciente controlando tudo isso para que essa doença não volte, porque a pessoa não fique livre disso, né? O paciente que já foi submetido à cirurgia de vitrectomia... Não pode fazer outra, ou pode? Ele pode, eventualmente, ter uma recidiva de uma membrana e precisar reintervir. Casos mais avançados, eles podem evoluir com um novo descolamento de retina, podem ter um novo sangramento e pode ser necessária a reintervenção. Eles ainda têm benefício do tratamento farmacológico. Às vezes, o remédio, ele pode ser melhor se ele for administrado na forma de um implante sólido, nesses casos, do que na forma dos medicamentos líquidos infundidos normalmente. Então, são casos que ainda precisam de um acompanhamento. A doença, ela é sempre bilateral. Mas ela isso que eu perguntei, né? Ela é sempre bilateral, mas ela é geralmente assimétrica. Então, um olho mais grave do que o outro. Sempre bilateral. Casos dramáticos, a gente parte para a cirurgia no melhor olho. Porque o caso mais avançado já não tem mais prognóstico. Meu Deus. E a gente vai operar o melhor olho porque a gente sabe que se não intervir, ele vai estar que nem o pior olho em poucos meses. Então os pacientes, eles muitas vezes não têm uma orientação adequada e eles não entendem tudo isso. Muitos pacientes acabam achando que estava tudo bem até fazer a cirurgia e depois da cirurgia minha visão piorou. Mas é que ia piorar, né? Ele já estava doente há 15 anos atrás. Ou ele estava muito bem, enxergava bem, daí um dia o olho sangrou, daí começou a fazer tratamento a laser e a visão nunca mais melhorou. Legal. E não foi por causa do laser, né? Então essas orientações são importantes. Legal esse alerta, então, que a gente conseguiu passar nessa tarde. Nosso tempo está acabando. Claro que eu vou deixar o contato do doutor aqui, www.icare.com.br. Preste atenção, porque o site está em inglês. Então, I de olho, care de cuidados. icare.com.br. Aliás, o próprio site já dá uma noção boa que a gente tem que ter cuidado com os olhos, né, doutor? Obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Informar a população diabética aí. Realmente o site é muito informativo. Convido vocês a visitarem aí. Obrigado pela oportunidade. Excelente tarde. O doutor vai voltar mais vezes. Ele é especialista no tratamento do olho diabético e a gente vai ter oportunidade de falar desse assunto em outras ocasiões. Obrigada pela participação de todos. É sempre um grande prazer poder levar informação para você que nos assiste. Eu sempre falo, você que está me assistindo em hospitais, eu tenho informação de tanta gente que assiste e está num hospital agora, não é o lugar que você queria estar, né? Mas tenho certeza que você fez uma excelente escolha de assistir aqui o programa e ter muita informação sobre saúde. Obrigada pela companhia, pela audiência, confiança. Excelente fim de tarde. Até amanhã com a estreia do filme Deus Não Está Morto. Tchau!